Olá, graça e paz! A mensagem de hoje é sobre os deuses estranhos, os ídolos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A nossa adoração precisa ser sincera, adorar ao único Deus, Criador de todas as coisas, e somente a Ele devemos prestar culto. Não podemos adorar imagens, não podemos adorar um bezerro de ouro como se fosse Deus. Jamais podemos fazer isso. Não podemos adorar o homem como se fosse Deus, porque o homem não é Deus. Não podemos adorar o sol no lugar de Deus, a lua, as estrelas, essas coisas. Abandone os deuses estranhos. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 35, versículos 1 e 2. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Essa é uma determinação de Deus a Jacó. Levanta-te, sai do lugar onde está, se coloque de pé. Deus está falando e precisamos estar atentos ao mandar de Deus, e muitas vezes estamos presos ao comodismo. Levanta-te, sobe a Betel. É preciso se levantar, é preciso caminhar como igreja do Senhor. A gente precisa seguir, não podemos ficar parados. Esse é um ponto importante daquilo que Deus quer de nós. Deus exige de Jacó uma adoração sincera. Da mesma forma, eu e você também devemos prestar culto a Deus, o culto corretamente a Deus. A palavra nos ensina que não podemos, de hipótese alguma, prestar culto a ídolos. Nossas igrejas têm levantado altares a ídolos, idolatramos coisas, pessoas. Biblicamente falando, a gente vê a idolatria presente em nosso meio. E Deus exige que Jacó levante um altar em Betel. Aquele local se transforma em lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Um lugar de adoração ao Deus verdadeiro. A igreja é lugar de adoração. O culto precisa ser como a palavra nos ensina. A gente não pode inventar moda. Não podemos fazer como Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho diante do altar de Deus. E se a gente prestar atenção, a igreja moderna, com seus atrativos, tem levado fogo estranho. Muitas igrejas mudaram o modo de pregação, a liturgia do culto, estão levantando altares aos ídolos, criando deuses conforme as suas necessidades. A mente humana é fértil quanto à criação de ídolos. E Deus nos fala, em sua palavra, que precisamos abandonar os deuses estranhos. Estão adorando os bezerros de ouro, estão adorando a criatura no lugar do Criador. Quantos famosos estão sendo adorados em muitos púlpitos. O púlpito está virando palco para shows e uma adoração extravagante. Isso é antibíblico. Note que primeiro Deus fala diretamente com Jacó. O que ele precisava fazer. Levanta um altar em Betel. Agora Deus vai ter um recado importante para Jacó transmitir à sua família. Deus faz algo extraordinário. É impressionante, meus irmãos, a graça de Deus. A graça de Deus é irresistível. Jacó agora serve a Deus. Jacó agora adora somente a Deus. Jacó obedece a Deus. E Jacó agora tem algo a dizer para os seus. Há muita coisa a ser feita. Abandonar os ídolos. Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. É algo muito sério aqui, porque Deus está dizendo que existe idolatria na família de Jacó. Existe algo errado. Tirai os deuses estranhos de vosso meio. Raquel, esposa de Jacó, é idólatra. Tão idólatra que rouba os ídolos do pai dela. Então a ordem de Deus, através de Jacó, é essa: chega de idolatria em nosso meio. Se a gente quer ver Deus agindo, se a gente quer
a presença de Deus em nosso meio, precisamos abandonar os deuses estranhos. Onde há idolatria, e eu falo aqui com toda convicção que Deus não está presente onde há idolatria. Deus não faz vista grossa ao pecado. A idolatria tem sido um pecado presente em nossas igrejas. Idolatramos o pastor, idolatramos os músicos, idolatramos a placa da igreja. O culto que seria para Deus se transformou em culto à personalidade. Purificai-vos. Pelo sangue de Jesus, podemos ser purificados de toda a impureza que o pecado causa em nós. Toda essa sujeira, a imundície que o pecado causa. Só mesmo Jesus, através do seu precioso sangue, pode nos purificar. O sangue de Jesus nos deixa limpos, tão limpos, mais alvo que a neve. Essa pureza é importante. Deus é puro. Exige de nós santidade, pureza, firmeza na palavra da verdade. Abandone os deuses estranhos. Não é a igreja que vai te salvar. Não é o pastor. Não é o cantor gospel. A gente precisa de Jesus. Só Ele pode curar. E pelo sangue de Cristo podemos ser purificados. Há pureza no sangue de Cristo. Mudai as vossas vestes. Ou seja, mudança de vida, nascer de novo. Agora mortos para o mundo, vivos para Cristo. Esta é a nova vida que Cristo nos dá. E em Cristo nós podemos ser novas criaturas, verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Agora transformados por Cristo, pelo poder da palavra. O modo de vestir muda, o modo de falar muda, o modo de pensar muda, o modo de agir muda, porque Cristo tem poder para transformar famílias inteiras. Cristo transforma as pessoas, assim como foi com a família de Jacó. Jacó ordena que todo objeto de adoração falsa seja removido, todo ídolo e tudo dedicado à idolatria. Isso devemos nós fazer também. Há muitos ídolos dentro de casa, a televisão, porque na TV tem muitos conteúdos errados, na internet, coisas que não agradam a Deus. Calma, eu não estou dizendo para você não ter mais televisão, mas cuide dos seus olhos, fique com o controle remoto na mão, obedeça a Deus e não fique vendo coisas imorais, aqueles programas ímpios que passam na televisão que te levam ao pecado. Da mesma forma, não precisa abandonar o celular, mas tenha cuidado com as redes sociais, com supostos amigos, conteúdos, né? Abandone tudo aquilo que te faz tropeçar. Quantos casamentos desfeitos porque o marido fica de conversinha com outra mulher pela internet? Fica aí vendo mulheres sensuais e tantas outras imoralidades pelo celular ou pelo computador. E a esposa que tem um monte de amiguinhos no Face, no Zap, tem que orar, tem que vigiar. E tem coisa que não edifica e só destrói nossas vidas. Troquem suas vestes. Sejam revestidos com os ornamentos da alma. A pronta obediência de Jacó é aqui descrita. Pois quando ouviu a voz de Deus, ele não duvidou, nem discutiu consigo mesmo. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, respeitando o que era necessário fazer. Fez como lhe foi ordenado. Ele rapidamente se preparou para a sua jornada. Mas para mostrar que ele obedeceu a Deus, ele não apenas coletou os seus bens, mas também purificou sua casa dos ídolos. Pois, se desejamos que Deus seja propício para nós, todos os obstáculos devem ser removidos, os ídolos abandonados. E que essa palavra, meus irmãos, nos quebrante. Que Deus possa somar aquilo que precisa ser dito. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa palavra confrontadora transforme o meu e o seu coração. Jesus Cristo, o nosso Salvador, te abençoe, hoje e sempre. Que Jesus esteja sempre presente na sua vida. Amém?